Oh, okay. C A. Feliz Halloween! Em setembro. Sim, eu sei, ainda tá cedo, mas eu queria muito fazer esse vídeo, então por que não? Existem momentos em desenhos que parece que não são feitos para crianças, cenas que te fazem ficar com medo ou até mesmo bem assustado, mesmo sendo um desenho para crianças. Eu não vou falar do episódio Colheita Bizarra do Invasorzinho, porque eu já falei dele em 2 vídeos anteriores. E esse vídeo é sobre momentos bizarros, não episódios em si. São cenas sozinhas que dão medo, o que é diferente do meu vídeo de episódios sinistros. Nele eu falo sobre episódios, as histórias em si que são bizarras. Nesse vídeo vai ter cenas que são totalmente bizarras e absurdamente assustadoras, não só para um desenho infantil, quanto para qualquer outra pessoa. Eles são realmente assustadores. E uma última coisa é que nesse vídeo não vão ter episódios de desenhos como Coragem com Covarde, porque já foi falado muito sobre esse desenho em outros vídeos no YouTube e eu não quero repetir o que todo mundo fala. Então vamos lá, desliga a luz, liga a sua lanterna e se esconde no cobertor, pois hoje vamos ver os momentos mais perturbadores em desenhos animados. Número 10. O Cervo, Hora de Aventura. Eu sei que vai ter muita gente que não vai achar essa cena tão pesada, mas pensa bem, esse personagem foi introduzido no episódio Ninguém Pode Te Ouvir. Nesse episódio, Finn acorda em um hospital e chama o doutor, mas não tem nenhuma resposta. Então ele sai para a cidade de cadeira de rodas e encontra uma cidade totalmente deserta e silenciosa. Yo, is everyone at church? Worshipping Glob? O conceito de ficar sozinho no mundo sem saber o que acontecia com todo o resto da humanidade, ou nesse caso do povo doce, é algo bem sinistro, e juntando ao fato que o Jake está totalmente doente mental nesse episódio, não deixa ele mais leve. O Jake literalmente prende o Finn amarrado, impedindo mesmo de sair. Agora, se imagina na pele do Finn nesse momento, ficar preso e amarrado com um cara que está insano numa cidade deserta sem saber o que aconteceu. Mas tudo isso é esquecido quando chega no final do episódio. Com a cena final, tudo isso é esquecido e substituído por uma cena muito bizarra envolvendo um cervo, que consegue ficar em pé e está lambendo todo o povo de Ui, deixando presos para morrer. É um episódio muito bizarro em geral, mas essa cena no final deixa o episódio inesquecível. Número 9. O Acampamento Fantasma, em Rugrats Crescidos. Rugrats é um desenho que claramente foi feito para crianças. Os personagens principais são crianças, pelo amor do milho. Mas esse desenho, como já foi falado em vídeos anteriores, tem uma versão adolescente deles, focado em conflitos sociais e coisas de adolescentes. Existe um episódio que foi marcado na minha cabeça e com certeza na cabeça de muitas crianças que viam o desenho na época, e até hoje me fez arregalar os olhos de tão bizarro que é. O episódio Entrevista numa Fogueira de Acampamento tem um plot bem pesado para desenhos infantis. No episódio, Tommy, um dos personagens principais, está empolgada para passar um tempo no acampamento com seus amigos, já que lá existe uma lenda de um fantasma que assombrou o acampamento, e é a oportunidade perfeita para ele poder fazer filmagem do filme de terror que ele quer produzir. Lá eles encontram um personagem chamado Bean, que é uma criança que vive no acampamento. Como é de se esperar, ele é o próprio personagem que assombra o próprio acampamento. A cena que fez o episódio vir para essa lista é no momento final do episódio, quando a turma revê a filmagem que o Tommy fez pro filme de terror, e dão de cara com essa cena. Till, whatever happened to your freaky friend, Bean? Don't never got no brain or nothing. O que o fantasma quer dizer com isso, eu não tenho a menor ideia, mas essa cena é com certeza bizarra. Número 8. A Fábrica de Bonecas em Scooby-Doo Mistério S.A. O fato de Scooby-Doo Mistério S.A. ter tido essa liberdade de colocar fantasmas reais dentro da história do desenho fez com que ele tivesse o tom mais pesado e real para o próprio. Mas mesmo com essa mudança repentina de tom, ninguém esperava que ele chegasse a um ponto que o episódio A Ira de Krampus
chegou. O episódio tem uma cena inteira que me fez ficar surpreso com o tanto de imagens que podem entrar em filmes de terror. No episódio, eles fazem uma perseguição e acabam entrando em uma fábrica de bonecas abandonadas. E lá dentro é cheio de imagens com bonecas sem olhos e penduradas em todos os lugares, com o que parece ser sangue saindo da boca e os olhos delas. E além de tudo isso, elas começam a falar do nada, e como eu disse anteriormente, a presença de coisas realmente sobrenaturais dentro da história do desenho é um fato, e faz essa cena ficar ainda mais bizarra. Número 7. Minhoca de Bob Esponja. Eu coloquei esse episódio no meu vídeo de cenas banidas em Bob Esponja e disse que essa cena não é exatamente assustadora, mas parece que eu estava errado. Muitos comentários apareceram nesse vídeo dizendo que esse episódio realmente os deixou assustados, e se eu parar pra pensar, sim, essas cenas de zooms de borboleta é realmente algo extremamente assustador. Besouros e insetos já não é algo muito divertido de olhar, eles são bem nojentos. Mas não basta eles colocarem essa cena dentro do episódio, como eles colocaram um som de fundo que faz a cena ficar ainda mais perturbadora. O episódio gira em torno do caos que o Bob Esponja e o Patrick fizeram a cidade passar, ao perceber que a minhoca que a Sandy cuidava não era uma minhoca, e sim uma lagarta que vira uma borboleta, dando cenas e zooms no que parece ser um monstro tanto na visão dos protagonistas como da do espectador. Número 6. A Morsa, Pingu. Pingu é um desenho que é difícil pensar numa lista de episódios mais perturbadores em desenhos. Primeiramente porque não é um desenho animado, e sim um programa de stop motion. Mas no meio de um montão de episódios inocentes que conta a história de um pinguim criança vivendo coisas de criança, temos um episódio que foi tão pesado que foi até mesmo banido em muitos canais na Inglaterra e até mesmo nos Estados Unidos. Justamente pelo fato de conter uma cena que fez muitas crianças ficarem legitimamente assustadas com o que lhe foi mostrado. No episódio O Pesadelo de Pingu, também conhecido como O Sonho de Pingu na Europa, nos apresenta um personagem que nunca mais foi mostrado no desenho e parece que foi pra melhor. A morsa gigante aparece como um animal muito mal feito e bizarro, com olhos completamente pretos e com dentes que lembram dentes de ser humano. Claro que foi tudo um sonho, nada daquilo realmente aconteceu, mas não ter o fato de um monstro tão bizarro e amedrontador ter aparecido em um programa tão inocente quanto o Pingu. Pizza. Número 5. Cabeça da Mansão Noroeste, Gravity Falls. What do we do? What do we do? Don't worry, it can't get worse than this. Gravity Falls não é exatamente um desenho para crianças, mas ele é feito com o intuito de ser visto por crianças. Com isso em mente, a cena do episódio Mistério da Mansão Noroeste fica ainda mais perturbador do que parece de primeira. No episódio, Dipper vai atrás de um fantasma dentro da mansão da família mais importante de Gravity Falls. Chegando lá, a cena que nos dá boas-vindas não é muito confortante. As cabeças de animais ganham vida e começam a sangrar pelos olhos e bocas. Não seria a última vez que iríamos ver sangue no desenho, mas com certeza é a última vez que vamos ver tanto sangue dentro de um desenho de classificação livre. A cena fica ainda mais amedrontadora quando Dipper procura a fraqueza do fantasma que assombra a mansão e tem um "reze por clemência" como resposta. E a cena não acaba por aí, o fantasma aparece em sua forma real, com um machado enfiado na sua cabeça, como uma lembrança da sua terrível morte. Sem dúvidas é um momento que dá medo. Número 4. Pesadelos, do Dudu e Edu. O episódio gira em torno de alienígenas. Nesse caso é pior do que vocês imaginam. O episódio começa com um pesadelo que o Jimmy tem. O pesadelo envolve alienígenas com garras e serras gigantes capturando a cidade inteira. A cena em si poderia ter ficado normal, mas o som que eles colocaram realmente dá um tom muito perturbador para o que parece ser sons que vieram de um filme de terror sobre alienígenas. O episódio segue com o Jimmy tendo pesadelos na vida real de tudo que ele vê, que faz lembrar do pesadelo que ele teve. A postcard! I love postcards!
Tudo fica pior ainda quando descobre um meteoro caiu no quintal na casa de um dos personagens. Por alguma razão, o Du sai dela dizendo que tinha sido raptada por alienígenas. Mas não foram essas cenas que fez o episódio entrar nessa lista, e sim a cena final dele, quando nos é revelado que tudo que o personagem sonhou era verdade. E o episódio acaba com um zoom do que seria a cidade sendo levada por uma nave alienígena. Número 3. A mutação Steven Universe. Eu falei no meu outro vídeo do episódio Fryble, mas nesse caso me assustou de verdade. O episódio é sobre quando Steven descobre o seu poder de transformações que a Gem tem. Então ele tenta fazer em si mesmo, mas só consegue transformar seus dedos em pequenos gatinhos. Sim, eu sei, não é tão bizarro na teoria, mas de algum jeito eles conseguiram transformar essa cena em algo muito desconfortável de ver. A música é realmente pesada e deixa o clima bem assustador. Spray me again! E só o contexto de ter pessoas sendo consumidas por algo é tão perturbador e até mesmo nojento. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei bem surpreso, mas não chega nem perto de outro episódio. Sim, eu enganei vocês. O episódio que realmente mereceu lugar nessa lista foi o com o nome de O Quarto da Rose, que tem um clima realmente incômodo e deixa sua visita bem estranha de ver. Eu não sei direito como explicar, mas espero que vocês me entendam nessa quando eu digo que esse episódio que todo mundo vira boneco sem expressão não é nem um pouco divertido. Steven to Sadie and Lars! Is this like a joke or something? O fato da cidade ficar completamente vazia e de noite, você fica com medo enquanto vê o episódio, como se, eu não sei explicar direito, é uma sensação de vulnerabilidade que esse episódio consegue me passar. O medo do desconhecido foi posto à prova. Talvez seja apenas eu, mas esse episódio me dá calafrios toda vez que eu revejo. Get me out of here! What's wrong with your faces? Lion, you too! Número 2. Demônio. As meninas superpoderosas. Ver personagens queridos sofrendo nunca vai ser uma boa experiência. E o desenho As Meninas Superpoderosas conseguiu nos mostrar isso do pior jeito possível. Nos mostrando, no episódio Demônio da Velocidade, as 3 meninas apostam uma corrida entre si para chegar em casa primeiro, levando em conta que é o primeiro dia de férias. Elas acidentalmente viajam na velocidade da luz e vão para o futuro. Um futuro em que elas não estavam lá para salvar a cidade de quando algo ruim acontecesse. Sem elas, o vilão mais amedrontador do desenho, ele manda em tudo. Sem elas, para deter o vilão, ele conseguiu fazer a cidade de Townsville um inferno. Com todos os amigos e personagens relacionados a meninas, psicóticos e com medo de tudo. A senhorita Bellum fica maluca quando o prefeito da cidade desaparece. A professora das meninas fica maluca e falando a mesma coisa sem parar, claramente tendo uma crise. E o pior de tudo, o professor Otônio fica psicótico tentando refazer as meninas, já que ele não escreveu a fórmula com que elas foram criadas. E ao ver as verdadeiras meninas, ele pira dizendo que é tudo alucinação. Ver esses personagens tão inocentes e queridos sofrendo assim não é nem um pouco legal e sinceramente é uma das coisas mais bizarras que pode ter acontecido com eles. Felizmente elas conseguem voltar no tempo para o seu próprio tempo e resolvem que elas precisam ficar na cidade para que o mundo não acabasse. Mas mesmo assim, as imagens sofridas dos personagens nunca sairão das nossas cabeças. Número 1. Gato Sem Alma, As Trapalhadas de Flapjack. Mais um caso envolvendo gatos que conseguem fazê-las ficarem bem sinistras. Eu não sei vocês, mas imagens de seres vivos sem olhos realmente me assustam e me deixam no mínimo excitante. Com isso em mente, tem uma cena que me deixou bem assustado em Flapjack. Eu lembrei desse desenho quando eu fazia um vídeo de mais 5 desenhos que ninguém lembra, e eu resolvi fazer a maratona vendo todos os episódios de Flapjack. Eu comecei a ver o desenho com o conhecimento que ele não é um desenho tão inocente, que cenas bizarras é algo totalmente aceitável para os padrões do desenho. Mas teve uma cena que eu não estava esperando. No episódio Quem Deixou Esses Gatos Escaparem, tem uma cena que me deixou genuinamente assustado. Eu não sei explicar em palavras o quão bizarra foi essa cena, então eu vou deixar ela passar inteira para vocês tomarem suas próprias conclusões. Eu acho que eu sei o que você quer. Barbante! Eu não sei como essa cena conseguiu passar pelo Cartoon Network, mas conseguiu, e me fez realmente ficar com medo dele, especialmente porque eu estava vendo esse desenho sozinho de madrugada. Parece algo que saiu direto no Creepypasta, e o barulho que ele faz junto, sem fazer nenhuma expressão, realmente dá um tom muito bizarro à cena.
Feliz Halloween adiantado. Não tenho doces, mas tenho muito que agradecer por você. Você mesmo que viu até aqui. Significa muito saber que você conseguiu se entreter com esse vídeo. Eu de verdade senti medo e meio mal vendo esses episódios. Você sentiu mesmo? Deixa aí nos comentários para eu saber. Se quiser ter mais medo, aqui tem meu vídeo sobre episódios mais sinistros. E aqui meu último vídeo sobre desenhos bons que ninguém lembra. De novo, obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!